O direito penal econômico não começa com uma prisão, com uma busca e apreensão. Começa muitas vezes com um ofício, uma intimação, uma fiscalização tributária ou um relatório ambiental. Muitos empresários tratam isso como uma questão administrativa, algo técnico, de fácil solução. Mas só percebem que era matéria penal quando o caso já ganhou forma dentro de uma investigação, dentro de um inquérito policial. E hoje eu quero tentar organizar esse tema com clareza, sem exageros, mas sem simplificações. Porque no direito penal econômico, o improviso custa caro. E muitas vezes o problema não está no fato em si, mas na forma como se reage a ele. Ao final deste vídeo, você terá critérios um pouco mais objetivos para entender como agir diante de uma investigação ligada à atividade empresarial, seja como gestor, seja como sócio ou até mesmo familiar. E vai entender quais fatores realmente influenciam o resultado. A fase do caso, o tipo de prova que existe, os riscos patrimoniais e reputacionais e, em alguns cenários, a possibilidade ou não de acordos. Antes de avançarmos, é importante entender por que esse tema aparece com tanta frequência. O direito penal econômico envolve crimes tributários, crimes ambientais, crimes societários, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro. Na maioria das vezes, ele nasce de uma atividade empresarial regular que passa a ser questionada. E aqui surge a primeira confusão. É muito comum ouvir: isso é só uma multa, é só responder ao fisco, foi um erro contábil, está resolvido. O problema é que, quando a discussão ultrapassa a esfera administrativa e entra no campo penal, as regras mudam, o ambiente muda e a lógica também muda. As decisões automáticas começam a falhar. Falar cedo demais pode consolidar uma versão desfavorável. Entregar documentos sem uma estratégia pode ampliar a dificuldade defensiva no eventual processo. Ignorar o momento adequado de um acordo pode tornar o caminho mais longo e mais custoso. E o impacto não é apenas jurídico. Antes mesmo de qualquer sentença, podem surgir bloqueios de bens, quebras de sigilo, restrições contratuais, dificuldades bancárias e o desgaste reputacional. No penal econômico, o processo começa muito antes de uma investigação ou até mesmo do oferecimento da denúncia. Com isso claro, precisamos agora entender a base jurídica desta área. O direito penal econômico não é apenas crime empresarial. Ela é a intersecção entre a atividade econômica e a responsabilidade penal individual. A análise costuma envolver 3 eixos centrais. Nós temos uma tipicidade complexa, responsabilidade de pessoas físicas e jurídicas e uma prova documental, muitas vezes, de fácil rastreabilidade. São crimes que dependem de leitura técnica, tributária, ambiental ou contábil. A responsabilidade pode alcançar sócios, administradores e diretores. E a prova quase sempre está registrada em documentos, seja contratos, e-mails ou até mesmo movimentações financeiras. Onde a lei costuma ser mal interpretada? Na ideia de que se a empresa responde, o sócio não responde. Ou de que foi o contador que fez. No processo penal, a pergunta é outra. Havia poder de decisão? Havia conhecimento? E havia possibilidade de impedir o resultado? As consequências práticas são diretas. A responsabilidade não é automática, mas também não é afastada apenas pela estrutura formal da empresa. Portanto, superada esta fase inicial, precisamos olhar para onde os riscos realmente surgem. Eles raramente aparecem apenas na denúncia. Costumam nascer lá na fase investigativa, lá no inquérito policial. É nesse momento que acontecem os erros mais comuns.
Por exemplo, prestar esclarecimentos informais sem o acompanhamento técnico, subestimar uma busca e apreensão, não organizar documentos sensíveis e ignorar a existência de alternativas negociais. Cada movimento altera o cenário probatório. O que é dito no início pode limitar a defesa futura. O que não é dito também pode ser mal interpretado. Por isso, o critério não é agir rápido, é entender em que fase estamos e quais provas já existem. Qual é o risco paralelo? Patrimonial, regulatório ou contratual? E aqui entramos na camada que diferencia o direito penal econômico de outros ramos do direito. Raramente estamos falando de uma única pessoa. Há empresa, há sócios, há diretores, compliance, contratos em curso, licitações, bancos, órgãos fiscais e ambientais. Há muitas vezes múltiplos investigados e interesses que não são idênticos. Uma investigação pode afetar crédito, participação em concorrências públicas e cláusulas contratuais de integridade. Defesas desalinhadas podem gerar conflitos internos e exposições desnecessárias. O critério aqui é estratégico. A unidade de orientação, há risco de responsabilização cruzada, quais informações precisam ser preservadas e como? Com todas essas fases, essas camadas, a leitura precisa ser prudente. Estratégia no direito penal econômico não significa confronto, significa compreensão de cenário. 3 perguntas ajudam a organizar a decisão. O que é irreversível nesse momento? O que ainda pode ser administrado? E qual escolha hoje reduz o risco amanhã? Às vezes, a melhor decisão é aguardar. Em outros casos, é negociar cedo. Em alguns, é estruturar tecnicamente a defesa antes de qualquer manifestação. O ponto não é escolher uma postura padrão. É escolher com base na análise feita de cada caso concreto. Existe ainda um erro pequeno, mas de alto impacto. Responder imediatamente uma notificação, uma intimação penal, como se fosse apenas uma notificação administrativa. Isso acontece porque muitas vezes os empresários estão acostumados a resolver problemas operacionais com agilidade. Mas no campo penal, a agilidade sem a estratégia pode fixar versões, ampliar o escopo da investigação e fechar portas defensivas e até mesmo negociais. Alguns sinais merecem atenção. Comunicação direta do Ministério Público, menção expressa a crimes, requisição ampla de documentos e investigação que ultrapassa o âmbito fiscal. Não é motivo de preocupação, mas é um ponto de inflexão que exige uma leitura técnica. E para concluir, a ideia central é simples. No direito penal, não é um evento isolado. É um processo que constrói desde os primeiros movimentos. Antes de agir, compreender. Fase do procedimento, natureza das provas, risco patrimonial e reputacional. Possibilidades de acordos e alinhamento interno de estratégia. O que normalmente não deve ser feito por impulso é responder sem leitura completa do cenário. No direito penal econômico, decisões técnicas reduzem danos difíceis depois de administrar. Nem sempre a resposta está na lei isoladamente, mas na forma como se decide diante dela. No direito penal, e principalmente no econômico, a análise técnica vence o improviso.